muito se confunde sobre penhora e penhor. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, e é utilizado pelo Código de Processo Civil, enquanto o penhor constitui-se na transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação, e se encontra no Código Civil. Para que fique clara a diferença, irei exemplificar. A penhora é uma medida utilizada nos processos de execução, de forma que o magistrado determina o bem seja retirado da posse do vendedor e, em momento oportuno, buscará realizar a alienação, a fim de realizar o pagamento da dívida para com seu credor. No penhor, ao credor pignoratício, devedor pignoratício, assim chamados, pois o penhor vem do latim pignus, que significa garantia, segurança, e por meio dele poderá empenhar, apenhar ou apenhorar o bem, ou seja, entregar coisa móvel ou imóvel como garantia de uma obrigação anteriormente assumida. Vamos ao exemplo. Esther precisa de um crédito para quitar seu carro e, sendo assim, procurou a gerente da Caixa Econômica Federal para solicitar esse crédito e empenhar algumas joias raras que ganhou de sua família. Chegando lá, a gerente Rebeca explicou que ela poderia sair com dinheiro na hora, deixando suas joias no cofre da Caixa, que poderia renovar quantas vezes se fizesse necessário o seu contrato. Diz também que depois de quitar seu contrato, Esther receberia suas joias novamente. Um credor fica com o bem e com a posse direta dele, até que haja o adimplemento do que foi combinado. Mas para que selasse esse contrato entre isso e a Caixa Econômica Federal, uma das partes deveria levar o instrumento do penhor a registro. E neste caso, como se trata de um penhor comum, deverá ser levado ao cartório de títulos e documentos. O penhor tem algumas características para sua utilização. É indivisível, pois por mais que o credor efetue o pagamento parcial da dívida, o penhor não sai do bem. É um pacto comissório, pois é um acordo entre as partes. Só existe possibilidade do credor pegar o bem do devedor quando o devedor atrasar nos pagamentos. Há no penhor a prelação, que é o direito de preferência do direito real, ou seja, o direito real de penhora fica na frente de qualquer direito obrigacional. Além do penhor comum, existe o penhor rural, que vai ser selado através de instrumento particular. Não é obrigatório por lei que seja feito por meio de escritura pública. Existe também o penhor industrial, que tem praticamente o mesmo raciocínio do penhor rural, mas com objetivo de fomento industrial. O devedor pode emitir em favor do credor célula do respectivo crédito na forma e para os fins que a lei especial determinar. Já no penhor agrícola pode ser as máquinas, os instrumentos de agricultura, as colheitas pendentes e etc. Como, por exemplo, Hannes Deiber é agricultor, planta café e precisa de mais dinheiro para a plantação crescer e ajudar no fomento positivo das plantações de sua cidade. A garantia do seu pagamento poderá ser as sacas que serão colhidas pelo credor, ou seja, poderá ser por meio de cédula rural pignoratícia na forma determinada em lei especial. O credor tem direito a verificar o estado das coisas empenhadas, por exemplo, das sacas, neste caso, inspecionando-as onde estiverem, por si mesmo ou por pessoa que credenciar. Existe também o penhor pecuário. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Para além desses penhores, existe o penhor legal. São credores pignoratícios independentemente de convenção. Os hospedeiros, fornecedores de pousada ou alimento sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. O dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou renda. Penhor de direitos e títulos de crédito. Podem ser objetos de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular, registrado no registro de títulos e documentos. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-lo. Existe também o penhor de veículos. Constitui-se o penhor a que se refere o artigo 1461, e pode ser penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução, mediante instrumento público ou particular registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. Se for prometido pagar a dívida em dinheiro, garantida com o penhor, pode o devedor emitir cédula de crédito na forma e para os fins que a lei especial determinar. O credor pignoratício tem direitos como a posse da coisa empenhada, retenção dela, ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada, promover execução judicial ou lhe autorizar ao devedor mediante procuração, se lhe permitir expressamente o contrato, apropriar-se dos frutos da coisa empenhada, por exemplo, o leite da vaca, a carne do carneiro, a promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, e o credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou uma parte dela antes de ser integralmente pago. Mas para além de seus direitos também tem obrigações como a custódia da
coisa, defesa da posse da coisa empenhada, de dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessários o exercício da ação possessória, a imputar o valor dos frutos de que se apropriar nas despesas da guarda e conservação, a restituí-la com os respectivos frutos e acessões uma vez paga a dívida, entregar ao sobejo do preço quando a dívida for paga, no caso de execução judicial. O penhor não é eterno, a sua extinção pode ocorrer quando há o pagamento da dívida, o cumprimento da obrigação, se perecendo a coisa, ou seja, a coisa parar de existir, renunciando o credor o seu crédito. Presume-se que essa renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor, sem ressalva de preço, quando restituir as propostas ao devedor ou quando anuir a sua substituição por outra garantia, confundindo na mesma pessoa como credor e devedor, operando-se a confusão tão somente quanto a parte da dívida pignoratícia subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro à vista da respectiva prova. Bom, no caso é isto, finalizamos a nossa apresentação. Espero que todos tenham entendido. Até mais!